Romanos 3, versículos 21 até o versículo número 30. Romanos 3, 21 até o versículo 30. Abriram todos? Vamos lá? Diz o seguinte a palavra do Senhor, Romanos 3, 21 a 30. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Até aqui, até o versículo 30, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar o quarto lema, penúltimo lema relacionado à reforma protestante. Ou seja, a gente vai estudar sobre a fé, somente a fé, ou, pegando a expressão latina, sola fide. Então, antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito, convém que nós façamos algumas perguntas e os irmãos tentem responder nas suas mentes, tentem responder em seus corações. Quais são as perguntas? A primeira delas: a salvação é uma conquista das nossas obras? A salvação é uma conquista das nossas obras? Primeira indagação. Segunda pergunta: a salvação é o resultado da parceria entre a nossa fé e as nossas obras? A salvação é o resultado da parceria entre a nossa fé e as nossas obras? Ou a salvação é somente pela fé, independente das obras? Ou a salvação é somente pela fé, independente das obras? Esses questionamentos, meus irmãos, minhas irmãs, eles foram cruciais, fundamentais, dentro da época, dentro do movimento da reforma protestante. E por que esses questionamentos eles foram cruciais? Porque a igreja romana, a igreja de Roma, ela defendia aquilo que nós chamamos de salvação pelas obras. Salvação pelas obras. Ou seja, que o homem em si mesmo, ele teria condições, se não de se salvar, mas contribuir, mesmo que fosse uma parte, dentro do processo da salvação, dentro do processo da redenção da sua alma. E aí, se colocar pelo menos três formas. E aí, se colocar pelo menos três maneiras dessa ajuda, dessa participação humana do homem no processo da salvação. Em primeiro lugar, pelo pagamento de indulgências, e isso a gente viu na semana passada, ali, naquele contexto da reforma protestante, a gente vê justamente isso, a igreja romana, ela cobrando, financeiramente falando, pelo perdão dos pecados, pelo crédito perante Deus,
para que as pessoas, através dos seus recursos financeiros, elas alcançassem o favor de Deus e, consequentemente, a salvação. Então, era uma forma, humanamente falando, dentro do pensamento da época, do homem adquirir a sua salvação. Mas não só pelo pagamento das indulgências, havia também a prática da caridade, a prática da boa obra. Então, dentro daquele contexto da Reforma Protestante, se desenvolveu também essa ideia: se você for uma pessoa caridosa, se você for uma pessoa boa, se você auxiliar, ajudar o próximo, então você está adquirindo crédito espiritual que possa compensar assim os seus pecados, as suas transgressões, e isso, de certa forma, lhe favorecer em relação à sua salvação. Era um outro caminho também desenvolvido. Mas não só as indulgências, não só a caridade, havia também aquilo que se chamava de piedade religiosa. Piedade religiosa. E o que era isso, meus irmãos, minhas irmãs? Era a intensidade e a frequência às atividades da igreja, no caso da igreja romana. A prática de orações diárias, a devoção aos santos, a ajuda que se prestava aos sacerdotes, o envolvimento com o calendário da igreja romana. Então, todas essas coisas, elas produziam, segundo se pensava, o favor divino, que contribuiria, pelo menos em parte, na salvação do homem, na salvação da pessoa. Então, pelo menos se colocava esses três caminhos, pelo menos se colocava essas três participações humanas dentro do processo da salvação: pagamento de indulgências, a prática da caridade e também a piedade religiosa. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, os reformadores, eles ensinaram, eles apregoavam que a salvação, ela não pode vir pelas obras, sejam elas quais forem. Não, muito pelo contrário. A salvação, ela só vem através da fé. Por isso, eles ensinaram esse quarto lema da Reforma Protestante: somente a fé, sola fide. Então, os nossos irmãos no passado, eles entendiam que, com exceção da pessoa de Jesus Cristo, que é o homem perfeito, nenhum homem teria condições, nenhum homem teria a capacidade de fazer qualquer coisa que fosse que lhe ajudasse, que contribuísse na sua salvação. Não, se partir do pressuposto que o homem é pecador, que o homem está morto em delitos e pecados, e se não for a graça de Deus na sua vida, concedendo-lhe a fé, de maneira nenhuma este homem, esta pessoa, iria experimentar ou iria adquirir a sua salvação. Então, é dentro desse contexto, meus irmãos, é dentro dessa realidade, minhas irmãs, que surge esse quarto sola da Reforma Protestante: sola fide, somente a fé. Então, na noite de hoje, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar, mesmo que resumidamente, esse sola da Reforma Protestante. E basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em três divisões, em três pontos, em três momentos, para que assim a gente possa fechar esse assunto. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, a salvação, ela se dá pela fé, independente das obras. Em primeiro lugar, a salvação se dá pela fé, independente das obras. Voltem mais uma vez a atenção de vocês para o texto de Romanos capítulo 3, de maneira específica o versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. A salvação se dá pela fé, independente das obras. Ele diz, verso 28: concluímos, pois, veja, que o homem é justificado pela fé, complementa o apóstolo Paulo, independente das obras da lei. Então, o que é que nós temos aqui nesse texto? Paulo, ele mostrando, Paulo, ele nos ensinando que é excluída toda e qualquer participação humana dentro do processo da salvação. E se o homem não tem essa participação, se o homem ele não colabora com a sua salvação, como é que ele a experimenta? Paulo diz, através da fé.
Infelizmente, os judeus, nos tempos do apóstolo Paulo, pensavam dessa forma: se eles cumprissem a lei de Deus, se eles se sujeitassem à lei do Senhor, se eles tivessem capacidade de obedecê-la completamente, eles alcançariam o favor divino que lhe daria a salvação. Contudo, conforme nós observamos na própria experiência nossa, é impossível para nós, irmãos e irmãs, como também era impossível para os judeus no passado, cumprir estritamente, cumprir completamente a lei de Deus. Que lei? A lei do Decálogo, a lei dos 10 mandamentos. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós labutemos, por mais que nós trabalhemos, nós somos incapazes, e a razão disso está na nossa condição pecaminosa. Nós somos pecadores, nascemos pecadores, e assim sempre seremos falhos para obedecer perfeitamente a lei do Senhor. Então, uma vez que isso é um fato, uma vez que isso é realidade, então como é que nós podemos ser salvos? Pela fé. E conforme nós veremos lá na frente, pela fé, que é um dom de Deus. Então, o que Paulo aqui ensina no versículo 28, e o que ensinava os nossos irmãos no passado, é que a gente não pode realizar nada juntamente com Deus que possa nos favorecer em relação à nossa salvação. Nós somos salvos pela obra realizada que Deus faz em Cristo Jesus em nosso favor. Veja que é o pensamento totalmente contrário. Veja que é o pensamento totalmente diferente. Não somos nós que realizamos algo para Deus e assim experimentamos a sua salvação. Não, é Deus que realiza a obra da redenção em nosso favor, para que somente a partir daí nós possamos experimentar a salvação. Foi por isso, meus irmãos, foi por isso, minhas irmãs, que Deus ele enviou o seu Filho. Foi por isso que Cristo ele veio aqui a este mundo, sofrer por nós, morrer por nós, se constituir na oferta de Deus em favor dos nossos pecados. Então, é isto que nos salva, em termos práticos, é isto que nos redime. Não somos nós, pela nossa própria fé, não somos nós, pelas nossas próprias boas obras, não, mas é aquilo que Cristo ele fez em nosso favor. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos inúmeros textos que apontam para esse fato, inúmeros textos que apontam para essa verdade. A obra de Deus em nossas vidas é quem é a responsável pela nossa salvação, e não as nossas próprias obras, para que assim possamos adquirir a salvação. E aqui eu separei pelo menos 2 textos para que a gente possa se aperceber dessa verdade. O primeiro deles, abram aí por favor, Carta de Paulo aos Romanos, está aí próximo o texto que a gente já está considerando. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha só, meus irmãos, como esse texto ele nos ensina essa realidade. Cristo, através da sua morte substitutiva em nosso lugar, é quem nos dá a salvação. É a sua obra em nosso favor, e não a nossa obra em favor de nós mesmos ou de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Paulo prossegue: pelo fato de ter Cristo morrido por nós, veja, sendo nós ainda pecadores. Então, aqui está a nossa triste realidade. Éramos pecadores, e foi nesta condição que Cristo ele veio morrer em favor dos nossos pecados. Então, não são as nossas obras, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós deixamos fazer, que vai nos auxiliar num caminho da salvação, mas aquilo que Cristo ele fez por nós, quando ele morreu, quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Portanto, os judeus, nos tempos do apóstolo Paulo, se enganavam, porque, conforme nós dissemos, eles pensavam que a mera obediência, se é que se podia, à lei de Deus, fazia com que eles adquirissem a salvação. Estava errado. Os nossos irmãos no passado enfrentaram esse mesmo problema, conforme nós dissemos, por parte da igreja romana, que dizia também a mesma coisa: faça, seja as indulgências, seja
as caridades, seja os exercícios religiosos e assim contribuam com a sua salvação. Não, nós somos salvos na base do sacrifício de Cristo, no fato de Cristo ter morrido por nós. E Paulo especifica, quando nós ainda éramos pecadores. Então, se nós éramos pecadores, como é que nós poderíamos contribuir com a nossa salvação? Se nós éramos transgressores, como é que nós poderíamos fazer alguma coisa que nos redimisse? Não, Deus ele teve que fazer. Ele interveio na história, ele enviou o seu filho, e isso tira qualquer mérito nosso no processo da salvação. Então, é dentro dessa base que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, e que ele também falará mais adiante, lá em 2 Coríntios capítulo 5. Abram aí, por favor, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O que a salvação somente pela fé nos ensina, dentre várias coisas, é justamente isso: a nossa nulidade e a nossa incapacidade no processo da salvação. Olha só o que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Paulo diz, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, veja, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a gente sempre gosta de dizer que na cruz houve uma troca, na cruz houve uma substituição. Que troca foi essa? Que substituição foi essa? A morte de Cristo em nosso lugar. Nós éramos transgressores, pecadores, merecíamos com isso a morte e a condenação eterna. Então, o que é que Deus faz? Ele envia seu Filho, e o envia não só aqui para este mundo, mas sobretudo para a cruz, para que ele pudesse assumir o nosso lugar ali de condenação e de punição, para que assim nós pudéssemos ser perdoados. Como Paulo fala aqui, sermos feitos justiça de Deus. Então, o que eu posso fazer para me salvar? Nada. A minha salvação, ela repousa no alicerce do sacrifício de Cristo em meu favor. E agora, o que é que eu preciso fazer? Preciso crer nesse sacrifício. Agora, o que é que eu preciso fazer? Preciso descansar nesse sacrifício como suficiente para pagar o preço do nosso pecado. E o que é isso? Isso é fé, meus irmãos. Isso é confiança. Então, a salvação, ela se dá na nossa vida quando isto acontece. Quando, pela graça de Deus, através do dom que Ele nos dá, a gente passa a crer, a gente passa a confiar que o sacrifício de Cristo, Ele foi suficiente e Ele é suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. Quando o homem passa a ter esse entendimento, quando vem essa compreensão à sua mente, ele já experimenta da salvação. Então, não é algo que ele faça, não é alguma coisa que ele deixe de fazer, mas é algo que Cristo fez por ele e que Deus concede a fé para que assim ele possa crer, para que assim ele possa ter esse entendimento. Então, é por isso que a salvação é pela fé e pela fé somente, porque até mesmo essa crença, porque até mesmo essa fé é o dom que Deus nos dá, seja o dom do Filho para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, seja o dom da fé para que nós creamos que esse Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então, tudo é de Deus, tudo é o Pai, tudo é ação divina. Eu queria que nós lêssemos mais uma vez o texto que a gente até considerou na semana passada, e é um texto conhecido nosso, de Efésios capítulo 2, versículo 8, mostrando justamente isso, mostrando o quê? Que a fé é um dom de Deus. Ninguém é salvo por obras, nós somos salvos somente pela fé. Fé no sacrifício de Cristo. E essa fé é uma dádiva divina para as nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Veja o que Paulo aqui nos ensina. Porque pela graça sois salvos. Como? Mediante a fé. O que mais? E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Então, o homem, ele não produz fé de si mesmo, porque conforme nós vimos nos estudos anteriores, ele está morto em delitos e pecados. Então, Deus se agracia dele e num dado momento da sua vida, através da pregação do Evangelho, Deus desperta a sua mente para que ele possa entender essa mensagem, para que ele possa crer nessa mensagem e que ele possa assim descansar na verdade que Cristo morreu pelos seus pecados. Porque se não fosse assim, meus irmãos, minhas irmãs, todo ser humano podia salvar-se a si mesmo. E a gente vê que isso não é possível. A gente vê que o homem ouve a palavra, a gente vê que as pessoas tomam acesso à mensagem do Evangelho, contudo, a maioria não se volta para ele. Contudo, a maioria não se volta para Cristo. E por que isso se dá? Qual a explicação desse fato? A falta da ação divina concedendo fé a estas pessoas. Foi o que aconteceu conosco. Deus, ele nos concedeu essa fé. Num dado momento, numa dada circunstância, onde a gente passou a entender a palavra, onde a gente reconheceu a suficiência do sacrifício de Cristo, nos rendemos a Ele e passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus. É como eu sempre gosto de dizer, todos nós aqui temos a nossa própria história de salvação. Uns são salvos dentro de circunstâncias contrárias, outros são salvos através de um determinado momento que ele passa na sua vida. E o que é que nós temos em comum na nossa salvação? Nós temos esse fato de olhar para o sacrifício de Cristo, perceber que ele é suficiente e que ele morreu para pagar o preço do meu pecado. Então, quando eu descanso nessa verdade, quando eu não temo a morte, quando eu passo a ter a confiança na eficácia do sacrifício de Cristo, é porque a fé salvadora, ela se tornou realidade em minha vida. Então, eu precisei fazer algo para que isso se desse? Não, até porque o que nós fazíamos antes era transgredir a palavra, era nos rebelarmos contra Deus, era sermos indiferentes ao seu Evangelho. Mas Deus mudou completamente a nossa história. Ele interveio na nossa vida, Ele abriu o nosso entendimento, Ele nos concedeu discernimento para que assim essa fé se tornasse realidade na nossa vida. Então, o que os nossos irmãos no passado defenderam foi isso. O que os reformadores eles apregoavam era isso, ou seja, somos salvos pela fé independente de obras. Certa vez eu vi dentro de um slogan, né, de um centro espírita, né, e é interessante que essa frase ela nunca me fugiu à mente, ela nunca me fugiu ao coração. Então existia assim: sem caridade não há salvação. Está errado. Sem fé não há salvação, mas sem caridade não. Então a gente só pode ser salvo através da fé. As boas obras, a caridade, pouco mais adiante a gente vai ver, ela vai ter o seu espaço, mas elas não são a explicação, elas não são a base da nossa salvação, mas sim a fé que nós temos e temos em Cristo Jesus, que é justamente o segundo ponto que eu queria trabalhar aqui com os irmãos. A salvação, ela vem pela fé, e essa fé, ela se concentra na pessoa de Jesus Cristo. A salvação vem pela fé, e essa fé, ela se concentra na pessoa de Jesus Cristo. Abram aí, meus irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abram aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. A gente vai ver esse fato baseado num exemplo, mas que temos aqui esse princípio que é válido e que será sempre válido para a vida dos homens. Atos 16, versículo 31. Atos 16, versículo 31. Qual o contexto aqui? A salvação do carcereiro. Quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, e aí sobreveio um terremoto na prisão, as grades elas saltaram, o carcereiro ficou espavorido em virtude dele ter pensado que os presos haviam fugido. Foi a oportunidade para Paulo pregar o Evangelho, e dentro desse contexto, olha só o que Paulo aqui fala para ele. Veja, Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, a salvação se dá pela fé. Sim, fé em quem? Em Jesus Cristo.
é a fé em uma pessoa, é a fé no Filho de Deus, é a fé no nosso Salvador. Foi o que aconteceu aqui, não só ao carcereiro de Filipos, mas também a toda a sua família. Então, a fé que salva, irmãos e irmãs, é aquela que faz com que nós coloquemos toda a nossa confiança na pessoa de Cristo. É aquela confiança que faz com que nós depositemos toda a nossa fé no sacrifício de Cristo, entendendo que o derramamento do seu sangue, entendendo que o seu sofrimento, entendendo que a sua morte, eles foram suficientes para pagar o preço do nosso pecado. Mas o que foi que eu fiz? Nada, absolutamente nada. Mas eu pus a confiança, mas eu coloquei a minha fé não em coisas, não em instituições, mas sim na pessoa de Cristo. Então, essa fé salvadora, essa fé que nos redime, é a fé que se centraliza, que se alicerça na pessoa de Jesus Cristo. Nos tempos da Reforma Protestante, a Igreja Romana, como acontece ainda hoje, ensinava aos seus fiéis a necessidade na confiança dos santos, ensinava aos seus fiéis a intercessão dos santos, mas nada disso tem valia, nada disso tem serventia. A salvação que é salvação, genuína, verdadeira, eficaz, é aquela que tem como fé a pessoa de Cristo, a pessoa do nosso Redentor. E aí, quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente percebe inúmeros textos que apontam para esse fato, que nos ensinam essa verdade. Eu queria ler aqui alguns com os irmãos. Abram aí, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Aqui a gente vai encontrar meio que como o pacote completo da salvação, mas todo ele centrado na pessoa de Cristo, não só naquilo que a gente professa, mas naquilo que a gente crê, as duas coisas juntas, as duas coisas unidas. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Aqui a gente tem o que nós podemos dizer de receita da salvação. Qual é a receita da salvação? Paulo ensina aqui. Olhem só, Romanos 10, versículos 9 e também o versículo 10. Ele assim se expressa: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, veja, serás salvo. Então você tem aqui uma certeza, você tem aqui uma promessa. Se nós, conforme Paulo aqui nos ensina, confessamos Cristo como nosso Salvador, se nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos nos nossos corações, veja que a salvação, ela envolve esses dois aspectos. Por um lado, você testemunha da salvação. E como é que você testemunha da salvação? Reconhecendo que Cristo é o seu Senhor, reconhecendo que Ele é o seu Rei, reconhecendo que Ele é o seu Salvador. Contudo, a salvação não são apenas palavras ditas da boca para fora, mas a salvação é aquela experiência que nós também temos no íntimo do nosso ser, no nosso coração, quando a gente crê que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos para quê? Para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa reconciliação com Deus. Então, quando essa crença, ela é real, essa crença, ela é verdadeira, essa fé, ela é genuína, conforme Paulo diz aqui, nós somos salvos. Aqui é onde a gente vê a diferença entre os que são salvos e os que não são. Os que são, confessam a Cristo como seu Senhor. Os que são, creem nele, na sua ressurreição dentre os mortos. E os que não são, não confessam e tampouco não creem. Então, observa aqui, a salvação se dá através desses dois aspectos. Você confessa para todo mundo escutar, mas também você crê interiormente na sua vida. Então, são os dois aspectos relacionados à salvação. E Paulo, ele detalha esse fato aqui no versículo 10. Olha só o que ele diz aqui no versículo 10. Veja, porque com o coração, veja, se crê para a justiça, e com a língua se confessa a respeito da salvação. Então você crê com o seu coração e você confessa a respeito da sua salvação. Isso é o que é salvação no seu sentido genuíno.
Isso é o que é salvação no seu sentido verdadeiro. Aqui você não manipula as pessoas. Aqui você não trabalha no emocional das pessoas, fazendo com que elas venham ter uma atitude sem que elas tenham consciência dessa atitude. Não, muito pelo contrário, porque é algo que está no seu ser, enraizado no seu coração, no íntimo da sua alma, e aí ela fala. É mais ou menos como Cristo disse: a boca, ela fala aquilo que está cheio, o coração. Então, se no nosso coração nós temos essa confiança que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se no nosso coração nós temos a certeza que Ele pagou o preço dos nossos pecados, o que é que os nossos lábios vão proferir? Essa mesma verdade, essa mesma realidade. Então é assim que você identifica, é assim que você percebe a salvação na vida de uma pessoa, quando ela chega nesse nível de professar a sua fé por algo que ela tem no íntimo do seu coração, quando ela proclama Cristo pelo fato de ela crer em Cristo no seu coração. Então veja que a salvação, ela se relaciona diretamente a Cristo, a sua obra, a sua ressurreição, a confissão que nós fazemos dele. Então a fé na pessoa de Jesus Cristo. Na prática, isso acontece, irmãos e irmãs, conforme nós falamos, quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem esse entendimento, ou seja, que Cristo é suficiente para a nossa salvação. Veja o que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Abram aí, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Aqui é a pregação de Pedro, juntamente com João. Atos 4, versículo 12. Por que a gente tem que crer somente em Cristo? Porque só nele a fé genuína é uma realidade na nossa vida. Pedro responde aqui, ó, Atos 4, versículo 12. Olha só o que Pedro fala, ó. E não há salvação, veja, em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí se você vai para o versículo 11, que nome é? Este Jesus, no caso, a pessoa de Cristo. Não existe salvação sem Ele. Não existe salvação sem Ele. Então essa questão de apelar para santo, essa questão de contar com a intercessão dos santos, isso é balela, meus irmãos. Isso é ensino contrário das Escrituras Sagradas. Isso não promove salvação em ninguém. A salvação é somente em Cristo. E foi aquilo que a gente falou domingo passado. O nome da Bíblia representa a pessoa como um todo, não só aquilo que ela é, mas aquilo que ela faz. Então quando Pedro aqui ensina que não há salvação em nenhum outro nome que não o nome de Jesus Cristo, ele envolve justamente isso. O que Cristo é, Deus, homem perfeito, o que Cristo fez, morreu na cruz pelos nossos pecados. Então o nome de Cristo envolve tudo isso. E quando você passa a crer nele dessa forma, que ele é Deus, que ele é homem perfeito, que ele morreu na cruz do Calvário, quando o homem passa a ter essa consciência, isso é fé salvadora. Isso é fé salvadora. Isso é uma comprovação de que o dom da fé tornou-se realidade na vida daquela pessoa. E é interessante porque quando a gente vai ver, sobretudo os evangelhos, e a gente vai analisar os muitos encontros que Cristo teve com as mais variadas pessoas, a gente percebe que essa era uma experiência que elas tinham, quando elas criam em Cristo, quando elas punham a sua confiança em Cristo. E tem vários exemplos nos evangelhos apontando para esse fato, apontando para essa realidade. Mas eu queria chamar a atenção pelo menos de um fato, pelo menos de um exemplo. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. É interessante porque isso envolve a necessidade que Cristo teve da realização de milagres. Durante, principalmente a primeira parte do seu ministério, Cristo ele realizou muitos milagres. E via de regra, os milagres que Cristo realizavam, eles não se restringiam apenas ao benefício físico, mas também eles envolviam implicações espirituais. O que é que eu quero dizer com isso? Quando ele curava, por exemplo, a cegueira de uma pessoa, aquilo ali tinha uma conotação espiritual, que no sentido espiritual é isso que ele faz conosco. Ele nos cura da nossa cegueira espiritual para que nós o enxerguemos. Quando Cristo ele ressuscitava uma pessoa, aquilo ali tinha uma implicação espiritual. Ele nos ressuscita espiritualmente falando.
Quando Cristo ele purificava uma pessoa, como aconteceu aos 10 leprosos, aquilo também tinha uma indicação espiritual, que é isso que ele faz nas nossas almas. Então todas aquelas curas que Cristo realizou sempre tem essa implicação, conduzia para a salvação. Era por isso que, via de regra, quando as pessoas experimentavam aqueles benefícios de Cristo, elas também experimentavam da salvação. Não todas, mas pelo menos uma parte delas. E aqui a gente observa isso. A cura da mulher enferma, 13 anos, 12 anos, melhor dizendo, enferma, sem poder se curar, e apenas tocando em Cristo, ela recebeu a sua cura. E veja, depois dessa experiência, as palavras que Cristo dirige para aquela mulher. E veja se a salvação ela não se restringe à nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé no Salvador. Veja aí, versículo 22, Mateus capítulo 9, versículo 22. Olha só o que Cristo disse. E Jesus, veja, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, veja, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aqui veio a cura física e a cura espiritual, ou a cura espiritual e a cura física, se a gente pegar aqui dentro de uma sequência. Então olha só o que Cristo diz: a tua fé te salvou. E é essa fé que nos salva. Mas conforme nós dissemos, ela não é a fé nossa, que a gente tem essa capacidade, a gente tem essa propriedade. Quando a mulher se volta para Cristo, toca em Cristo, aquilo ali foi o dom divino em relação à sua vida, como Paulo fala lá em Efésios 2,8, é dom de Deus. Então todas aquelas pessoas que tiveram encontro com Cristo, elas foram impulsionadas, motivadas por Ele mesmo, onde Deus concedeu a fé àquelas pessoas para que elas pudessem enxergar Cristo como Salvador. É o caso de Zaqueu, é o caso do cego de nascença, enfim, de todas aquelas pessoas com as quais Cristo se relacionou, onde Ele as curou, não só fisicamente, mas operou espiritualmente na vida delas. Então, a salvação se dá pela fé e fé em Cristo Jesus. Aí você pode perguntar: mas pastor, então é simplesmente a gente colocar na nossa mente, é simplesmente a gente entender que Cristo ele morreu pelos nossos pecados para que assim nós experimentemos de fé? Não, meus irmãos, não necessariamente, porque aqui é necessário a gente fazer essa observação. Fé, ela não pode ser confundida, a fé salvadora, ela não pode ser confundida apenas com uma compreensão intelectual que Cristo é Redentor. Não, Tiago disse que os demônios, eles creem em Cristo, não só creem, os demônios eles se estremecem, eles têm consciência que Cristo é Rei, eles têm consciência que Cristo é Salvador, mas a consciência em si, ela não é capaz de salvar. Apenas quando essa consciência, ela desce para o nosso coração, ela traz descanso para a nossa alma, ela traz refrigério para nós, ela nos transmite essa paz de espírito. Quando isso se dá, é porque nós temos a fé, que vem de uma compreensão consciente de quem Cristo é, daquilo que Ele fez, e assim a gente passa a ter, ou a gente passa a experimentar a salvação. É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele falou: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que aprender, você tem que escutar. Agora, não pode ficar apenas na mente, tem que descer para o coração, tem que trazer confiança, tem que trazer paz. A gente tem que se apropriar dessa verdade. Quando isso acontece, a salvação pela fé torna-se realidade na vida daquela pessoa. Então, em segundo lugar, o que eu queria mostrar era justamente isso. A salvação, ela se dá pela fé na pessoa de Jesus Cristo, única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, não percam aqui a sequência. Em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? Que nós somos salvos pela fé, independente das obras. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? Que nós somos salvos pela fé somente na pessoa de Cristo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eu quero mostrar que a fé salvadora é o instrumento através do qual se dá a salvação. A fé salvadora, ela é o instrumento através do qual se dá a salvação. Abram aí, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 8. Mais uma vez. Efésios 2, versículo 8.
Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, veja, mediante a fé. A fé é o instrumento através do qual se dá a salvação. Aqui você tem um homem morto em delitos e pecados. Aqui você tem Deus e a sua dádiva salvadora na pessoa de Jesus Cristo. E o que é que liga esses dois pontos? Essa fé, essa confiança. Então, a fé é esse instrumento, é o instrumento que Deus nos dá, através do qual nós nos apropriamos da nossa salvação. E conforme nós dissemos agora há pouco, isso é um dom de Deus, isso é um dom do Senhor, isso é uma dádiva de Deus. Então, quando a gente tem essa confiança na obra de Cristo, quando a gente tem essa confiança na pessoa de Cristo, essa fé se tornou um instrumento da nossa salvação. Alguém já disse no passado que a fé é a mão estendida de um mendigo recebendo o presente do rei. A fé é a mão estendida de um mendigo estendendo a mão para receber um presente do rei. Então, quem é o nosso rei? Deus. E como é que nós estendemos a nossa mão para ele para receber da sua salvação? Através da fé. Quando a gente confia em seu Filho, quando a gente confia no sacrifício que ele realizou em nosso favor. A fé, meus irmãos, minhas irmãs, ela é o elo que nos liga a Cristo. A fé é o elo que nos liga a Cristo. É a nossa ponte, é a nossa ligação entre nós e Cristo. Olhem o que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Veja como é importante. Sem fé não há salvação, porque é a fé que nos liga a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Isso, versículo 26. Gálatas 3, 26. Paulo assim nos ensina. Veja, todos vós sois filhos de Deus, como? Mediante a fé em Cristo Jesus. Então veja que a nossa filiação, ela se dá pela fé. E o que é a filiação? É o fato de Deus nos adotar como seus filhos. Antes nós éramos o quê? Inimigos pelas nossas obras malignas. Antes nós estávamos o quê? Afastados de Deus. Então, na medida em que Ele nos concede essa fé, o que é que ocorre? Nós somos unidos ao Pai e nós nos dirigimos a Ele. Agora fazemos parte da sua família. Essa fé, meus irmãos, que explica, no seu sentido mais prático, a mudança de vida que as pessoas têm. Muitas vezes você lida com determinadas pessoas descrentes e elas estão ali, com seus corações duros, endurecidos em relação ao Evangelho. De repente você percebe uma mudança completa na vida daquela pessoa e ela passa a se interessar pelas coisas de Deus, ela passa a se envolver com as coisas do Senhor, ela passa a se voltar para Deus. Então, o que é que se deu com ela? Lhe foi dada essa fé. E agora as suas atitudes mudaram, a sua conduta mudou. E antes ela via Deus como inimigo, como uma pessoa indiferente. Não, agora vê como pai, como uma pessoa que ela pode manter agora comunhão. Então é o que Paulo fala aqui, porque pela fé nós nos tornamos filhos de Deus, a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então isso se dá de maneira invisível, isso acontece de forma soberana, contudo se dá através da pregação da palavra. Aqui, meus irmãos, é onde a gente encontra o mistério do Evangelho, como Deus trabalha na vida das pessoas, como trabalhou na minha vida, na sua vida. Foi como nós falamos agora há pouco, cada um de nós tem uma experiência específica de salvação, mas o que nós temos em comum é esse fato: num determinado dia os nossos olhos eles foram despertados, num determinado dia o nosso coração foi aquecido, num determinado dia nós nos sentimos motivados a buscar as coisas espirituais, a buscar o Senhor. O que é isso? É fé salvadora, porque a gente encontrou na pessoa de Cristo satisfação para a nossa alma, porque a gente encontrou no sacrifício de Cristo perdão pelos nossos pecados,
Porque a gente encontrou na obra de Cristo o meio de reconciliação com Deus. Então, quando a gente passa a perceber isso, a gente vai buscar a presença de Deus e a pessoa de Deus na nossa vida. E isso não é manipulado, não pode ser. Isso não é forçado, não pode ser. Isso é o trabalho invisível, sobrenatural que Deus opera através do Espírito Santo no nosso coração. É por isso que eu sempre gosto de dizer que de todos os milagres que porventura Deus pode fazer, de todos os milagres que porventura Deus pode realizar, a salvação é o maior deles. A salvação é o maior deles, porque consiste justamente nessa transformação, consiste justamente nessa mudança, nessa abertura de entendimento, nessa confiança, nesse desejo de se voltar para o Senhor. Então isso é algo sobrenatural, somente Deus faz, somente Deus opera, e a parte dele ninguém pode alcançar esse benefício na sua vida. Por mais que ela venha a ser uma pessoa zelosa, por mais que ela venha a ser uma pessoa religiosa, por mais que ela venha a ter uma grande cultura, mas ela é incapaz de produzir isso. Somente Deus, através da pregação do Evangelho. Somente a fé, sola fide. Então veja, a fé é o elo de ligação entre o crente e Cristo. A fé é o que nos aproxima de Deus. A fé é que faz com que nós nos relacionemos com Deus como nosso Pai. Mas não só isso. A fé, irmãos e irmãs, ela é a causa da nossa justificação. É através da fé que a gente se apropria do perdão de Deus de todos os nossos pecados, quer sejam os passados, quer sejam os presentes, os futuros. Então, através da fé, Deus nos declara justos diante do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 5, abram aí por favor, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1. É interessante como Deus, Ele resolve as coisas de maneira perfeita e sábia. E na nossa salvação, Ele resolveu um grande problema. Qual era esse grande problema? Nós éramos pecadores por natureza, merecíamos a sua ira. E como é que nós experimentaríamos a salvação? Como? Se assim acontecesse, Deus seria injusto. Ele iria nos salvar cheios de pecado. Mas o que é que Ele faz? Ele providencia o remédio para o nosso pecado. E aí Ele faz isso quando Ele envia Cristo para a cruz do Calvário. E lá Cristo assume as nossas transgressões. Ele recebe a ira pelos nossos pecados, para que, estando lá, Ele transfira para nós a sua justiça, de sorte que Deus agora nos recebe completamente perdoado de todos os nossos pecados. É o que nós chamamos de justificação. Estava até pensando nisso hoje, pegando aqui uma ilustração bem esdrúxula. A gente vê aqui um pix espiritual, né, na cruz do Calvário. Por quê? Cristo assume a nossa culpa, nós transferimos todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as nossas punições sobre Ele que não tinha nenhum pecado, e também na mesma cruz Ele transfere a sua justiça, para que através da fé nele eu possa experimentar o perdão desses pecados. É o que Paulo vai falar aqui. E aí Deus resolve o problema. Ele é justo e Ele é o justificador. Ele é justo porque Ele pune o pecado, e Ele puniu na pessoa de Cristo. E Ele é justificador porque Ele perdoa o pecado na cruz de Jesus Cristo. Então, na cruz, Deus resolveu esses grandes problemas que somente Ele podia resolver. E Ele resolveu para que hoje nós pudéssemos nos salvar, ou sermos salvos. Então, olhem só aqui, ó. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo diz, ó: justificados, declarados justos, como? Pois, mediante a fé, veja, temos paz com Deus, através de quê? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação pela fé, perdão pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, através do qual nós temos o quê? Paz. Então, isso é um indício, meus irmãos, de que nós somos salvos. Quando você consegue pensar na eternidade e não temer a eternidade. Quando você consegue considerar a eternidade com paz no seu coração, sabendo que, ou se Cristo retornar,
Ou se você partir para a eternidade, o problema do seu pecado foi resolvido através de Jesus Cristo. Quando o homem passa a ter esse entendimento, quando ele passa a ter essa consciência, isso já é um indício da sua salvação. Na verdade, já é a comprovação da sua salvação. Agora, se nós tivermos qualquer tipo de temor, se nós tivermos qualquer tipo de receio quanto à eternidade, porque a gente não sabe o que é que a gente vai fazer com os nossos pecados, então a gente tem um motivo de se preocupar. Talvez a gente não experimente ainda da salvação. Experimentar da salvação é ter paz. Experimentar da salvação é ter certeza do perdão dos seus pecados. Não que você fez algo, mas porque Cristo fez isso por você. Cristo morreu na cruz por você. Cristo ele lhe perdoou todas as suas transgressões através do seu sofrimento. Quando você tem paz diante disso, então isso é uma comprovação da sua salvação. É o que Paulo fala. E a fé é a causa disso. Quando você confia em Cristo dessa forma, quando você descansa em Cristo dessa maneira, você passa a ter paz. E isso comprovando assim a sua salvação. Então, isto, meus irmãos, isto, minhas irmãs, é o que significa fé. Fé somente para a nossa salvação. Somos salvos pela fé, independente das obras. Somos salvos pela fé somente na pessoa de Cristo. E a fé é o instrumento através do qual nós experimentamos a nossa salvação. Então, somente a fé, somente a fide, o quarto lema da Reforma Protestante. Fechando, a salvação não é uma realização do homem, nem mesmo um esforço conjunto do homem com Deus para proporcionar a salvação a ele. Não, jamais. A gente nem pode fazer algo, nem a gente pode fazer toda a obra toda para experimentar a salvação. Nós não podemos. Muito pelo contrário. Essa ideia que a gente possa ajudar a Deus, essa ideia que a gente possa cooperar com Deus com a nossa salvação, está em pleno desacordo com o ensino da palavra. Está em pleno desacordo com o ensino das Escrituras. Então, foi por isso, meus irmãos, foi por isso, minhas irmãs, que os nossos irmãos no passado, eles defenderam salvação pela fé e pela fé somente. É Deus que nos dá essa dádiva, é Deus que nos dá esse benefício, através do qual a gente experimenta dessa nova vida em Cristo Jesus. É por isso que nós dizemos que a nossa salvação ela é monergística. É sempre Deus atuando nos fins, nos meios, para que assim a gente possa ser salvo, para que assim a gente possa experimentar da nova vida em Cristo Jesus. Então, isso é o que nós chamamos de sola fide, somente a fé. Contudo, antes de nós fecharmos o nosso estudo, eu queria trazer pelo menos duas aplicações em cima do que nós estudamos, para que a gente possa reter um pouco mais esse ensino. A primeira aplicação: as boas obras, meus irmãos, minhas irmãs, elas não são a causa da nossa salvação, mas as boas obras, elas são evidências da nossa salvação. As boas obras, elas não são a causa da salvação, mas elas são evidências da nossa salvação. Então, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós labutemos, a gente não pode contribuir em nada com Deus. Contudo, uma vez que nós formos salvos, uma vez que nós formos remidos, a gente vai evidenciar, a gente vai comprovar, a gente vai testemunhar desta salvação através das boas obras. E boas obras aqui, não só obras de caridade, mas boas obras aqui, obras de santidade. Foi o que Tiago falou lá na sua carta, no capítulo 2. Abram aí, por favor. Tiago, capítulo 2. A gente vai ler pelo menos 4 versículos dentro desse capítulo, só para enfatizar esse ponto. Boas obras não salvam, mas elas evidenciam a salvação. Boas obras não redimem, mas ela comprova que você é um redimido. Então veja o que Tiago fala aqui. Tiago capítulo 2, versículos 14, 17, 20 e 26. Eu vou ler aqui bem devagarzinho para vocês acompanharem. Tiago 2, versículo 14. Olha só o que ele fala aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja que fé implica em boas obras, elas acontecem juntas. Eu sempre gosto de dizer que as boas obras, elas são a materialização da nossa fé. As boas obras, elas são a materialização da nossa fé. Fé é uma coisa invisível, que você não enxerga, que você não pega, mas que você percebe. E como é que a gente percebe? Através da mudança de vida. Boas obras, é o que Tiago fala aqui. Um pouco mais adiante, versículo 17, ele diz: assim também a fé, veja, se não tiver obras, por si só está morta. Então, uma fé, ela é inexistente se ela não tiver boas obras. A fé só vai ser existente se ela tiver boas obras que a comprovem. Mais adiante, versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então, para nada serve fé sem obras, ela se torna uma fé sem operação, inoperante. E por fim, versículo 26, Tiago ele arremata: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então tem que haver as duas coisas. Só que a fé, ela vai gerar as boas obras. As boas obras, elas serão resultado da fé. E aqui isso é uma observação, né? Muito se discutiu ao longo da história da igreja em relação aos pontos de vista diferentes que a gente vê no apóstolo Paulo, principalmente quando ele escreve a carta aos Romanos, e que a gente vê aqui em Tiago. Paulo sempre enfatizando justificação pela fé, justificação pela fé, justificação pela fé, e Tiago falando das boas obras. Então, estariam os autores bíblicos aqui se contradizendo? Não. Quando Paulo fala de fé como meio de justificação, ele ensina dentro da perspectiva divina. Então, Deus exige que haja fé para que haja justificação. E essa fé quem dá é Ele mesmo. E quando Tiago fala de obras, ele não está desmerecendo a fé, mas ele está trabalhando a perspectiva humana da fé. Então, como é que a gente consegue averiguar, confirmar que alguém tem fé? Através das boas obras. Então, eles estão falando a mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. Paulo, dentro da perspectiva divina, Tiago, dentro da perspectiva humana. Mas ambos, eles se harmonizam no mesmo ensino. Fé e obras, confirmando assim a salvação. Então, a primeira aplicação: as boas obras não são a base da salvação, mas as boas obras evidenciam a nossa salvação. Segunda aplicação: na salvação, Deus opera não só os fins, na salvação, Deus ele opera também os meios. Então, essa visão que muitos têm, que Deus dá a cordinha e deixa as coisas seguirem normalmente, não, isso é conversa. E no processo de salvação é que a gente percebe que isso não é realidade. Deus, desde toda a eternidade, designou as pessoas que seriam salvas. Deus, na eternidade, planejou a vinda do seu Filho. Ele veio, morreu na cruz. Deus, na eternidade, designou o Espírito Santo para nos dar essa fé e assim reconhecermos como suficiente o sacrifício de Cristo no Calvário. Então veja, meus irmãos, a salvação ela está toda centrada em Deus, no começo, no meio e no fim de todo o processo. Foi por isso que Abacuque disse: a salvação vem do Senhor, em tudo, absolutamente tudo. Então, o que é que resta para o pecador? O que é que resta para o homem sem Deus? Clamar, pedir, suplicar, se humilhar perante Deus, porque na verdade, quando a pessoa já age assim, isso já é uma confirmação, isso já é um indício que Deus está trabalhando a fé salvadora naquela vida. Quando a pessoa ouve o Evangelho, permanece diferente. Quando a pessoa ouve o Evangelho, permanece endurecido, aí a gente tem que se preocupar. Mas quando a pessoa se sente incomodada, quando ela se sente incomodada naquilo que escuta, e que ela procura mais, e que ela se entristece pelo seu pecado, isso já é uma comprovação da atuação de Deus na vida daquela pessoa. E já é fé, de certa forma sendo trabalhada, para que assim ela possa chegar na salvação. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com você, foi assim que aconteceu com todos nós. Talvez uns num processo mais longo, outros num processo mais curto, mas é assim que Deus trabalha, colocando a fé salvadora em nossas vidas, para que a gente possa reconhecer, para que a gente possa crer, para que a gente possa descansar que somente Cristo é o Salvador das nossas almas. E é isso que importa dentro do processo da nossa
salvação ou da salvação de qualquer outra pessoa. E por isso nós pregamos, e por isso nós ensinamos sola fide, somente a fé para a salvação. Então, irmãos e irmãs, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra e que nós agradeçamos a Ele, porque todos nós, com a sua graça, já temos essa fé no nosso coração. Todos nós, pela sua graça, já temos essa confiança, e é por isso que nós estamos aqui, para ouvir e se alimentar da sua palavra. Então que Deus nos abençoe e Ele aplique essa mesma palavra em nossos corações. Amém.